Fala galera, Igor Sampaio na área, você está no canal Virada de Chave e se você quer começar no digital e não sabe por onde, se você está pensando em trabalhar no digital, ganhar uma grana extra e ganhar uma grana online, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como você trabalhar como afiliado de produtos digitais. Então deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Isso não é fácil, mas é totalmente possível. E se você fizer do jeito certo, com toda certeza você vai ganhar dinheiro, você vai colocar grana no seu bolso. Então você sabe que aqui no canal a gente não fica com massagenzinha, porque nós temos compromisso aqui com a nossa audiência. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente as vantagens, as desvantagens e como começar de verdade, sem massagem e sem fantasias. Aliás, existe um erro muito específico aí que 90% das pessoas que começam como afiliado, eles desistem antes dos primeiros resultados. Pô, mete tráfego, faz um monte de coisa e desiste sem fazer nenhuma venda. E eu vou te mostrar exatamente como evitar esse erro ainda nesse vídeo. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante antes de começar. Por favor, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aqui no canal, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e manda esse conteúdo para mais pessoas. Então, por gentileza, taca o dedo no botão e bora pro vídeo. Bem, para começar como afiliado, a primeira coisa que você tem que saber é o que é ser um afiliado. E ser um afiliado é você ser representante de um produto digital. Tem produtos também que são físicos, tipo na Shopee você entra, dá para você ser representante de determinados produtos sem estoque, mas nesse vídeo em específico eu vou falar de produtos digitais. Então você se afilia a um produto, pode ser um curso, pode ser um e-book, pode ser uma ferramenta, e você ganha uma comissão em cima de cada venda que é feita. Aí toda vez que você entra na página, ela seja na QIFI, na Monetize, na Hotmart, qualquer uma dessas plataformas que vende cursos online, o produtor ele vai deixar um link lá específico que é seu. Você clica naquele link e toda vez que você fizer uma venda por meio desse link, aí você ganha o seu percentual em cima daquilo que você vende. Simples de entender, né? Molezinha de entender, mas não é simples de fazer. Eu já posso te adiantar logo, porque você sabe que aqui a gente não tem massagem, eu não gosto de ficar iludindo a nossa audiência. É um modelo real? Sim. É um modelo que dá grana? Sim. É um modelo que funciona? Sim. Mas exige estratégia, consistência, alinhamento com o nicho que você vai trabalhar e você precisa estudar. Você precisa estudar. Não vai caindo nessas conversas de vendedor de curso aí, que o pessoal fala, com apenas o seu celular e com esse linkzinho você pode faturar entre 5 e 30 mil reais por mês. Não é assim que funciona. Vocês sabem, e eu sempre tento ser o mais claro possível aqui com vocês, que na internet não tem esse negócio de facilidade. Ele é muito melhor do que você trabalhar no regime CLT, sem sombra de dúvida, mas você precisa investir tempo, você precisa dedicar tempo para você aprender a fazer isso. Dito isso, vamos começar com as vantagens, as coisas que eu acho que é vantagem de você trabalhar como um afiliado no digital. A primeira coisa é, você tem um baixo investimento, você não precisa criar produto, você não precisa contratar um monte de gente, precisa contratar funcionário, equipe, nem nada disso, você não precisa investir milhões, milhares de reais, centenas de milhares de reais em estoque, você não precisa de um espaço físico monstruoso para você estar operando, fazendo a sua operação. Então ele tem um baixo investimento. Por quê? Porque você precisa pegar o link e divulgar esse link. Igor, é só pegar esse link? Não, calma. Vai devagar, vou explicar tudo bonitinho. A segunda vantagem é que você pode começar muito rápido, em poucas horas. Aí você entrou na plataforma, fez seu cadastro aprovado, pegou o link, produtor aprovou lá a sua afiliação, pegou o link, você já pode sair divulgando esse link para qualquer pessoa. Então é assim, tem um baixo investimento e você começa muito rápido, muito rápido. Terceira vantagem é escalabilidade. O que é escalabilidade? Você pode vender 1 em um dia, você pode vender 10 em um dia, você pode vender 100 em um dia, você pode vender 1000 em um dia, você pode vender 10 mil em um dia. Não importa, você tem muita escala. Por quê? Porque você não depende de outra coisa a não ser as ferramentas de anúncio e as suas redes sociais, porque você precisa de rede social para fazer o negócio acontecer. Então, uma mesma estrutura, um vídeo, um anúncio, uma página de conteúdo, uma página de venda, ele pode vender todos os dias assim volumes ilimitados. Quanto que você tiver de dinheiro para investir e o quanto você tiver de coragem para botar a cara e vender esse produto, é o tanto de retorno que você vai ter. Um negócio assim muito escalável mesmo. Outra coisa que é uma vantagem, mas que muita gente confunde é você trabalha no seu tempo. E trabalhar no seu tempo, eu não estou falando que é você sentar 5 minutos e postar um link que já vai dar tudo certo. Você, quando vai trabalhar no regime CLT, você entra às 8 da manhã, você tem uma hora de almoço e você precisa sair às 18 horas. Aqui você não precisa disso. É claro que você tem flexibilidade no horário, mas não quer dizer que você tem que fazer um negócio de qualquer jeito. Você precisa separar tempo.
Não fica caindo nessas piadinhas que o pessoal faz por aí. Não, você precisa de 10 minutos só com o seu celular na mão. É 10 minutos? Mas depende do que você está fazendo com esses 10 minutos, entendeu? Você precisa se munir de toda a competência, de toda a estratégia e de todo o entendimento que você puder para você conseguir fazer o negócio alavancar, entendeu? Então, se você tem pouco tempo, você tem escassez de tempo, você consegue trabalhar no seu tempo sem problema nenhum. Mas lembra que seu tempo não é você fazer um tempo de bosta, você entregar qualquer coisa. Você precisa dedicar um tempo de qualidade. Igor, eu só tenho 30 minutos. Dá para fazer em 30 minutos? Dá para fazer em 30 minutos, desde que você se dedique, entregue aqueles 30 minutos com a qualidade excelente. Você tem um baixo investimento, você começa rápido, você tem uma escala assim enorme, você pode vender muito em apenas um dia e você trabalha dentro do seu tempo. Lembrando que dentro desse tempo não é que você vai sentar aqui e vai, pronto, vou vender. Pronto, vou vender. Não é assim. Você precisa dedicar um tempo. Você para e faz só aquilo ali durante 30 minutos, durante 20 minutos. Precisa colocar a mão na massa, senão não vai dar certo. E como o mundo não é um mar de rosas, também existem as desvantagens. Mas fica calmo que eu vou explicar tudo que você precisa fazer para superar também essas desvantagens. A primeira desvantagem que eu vejo que é bem relevante é a concorrência é alta. Assim como você, muita gente faz o mesmo. Se você não se diferenciar, você vira mais um afiliado frustrado querendo ganhar dinheiro, assim como tantos outros. Lembra que eu falei que 90% das pessoas entram e antes de conseguir resultado elas já catam e desistem? Então é isso. Por quê? Porque a concorrência é alta. Todo mundo quer ganhar uma grana extra, todo mundo quer trabalhar no seu tempo, todo mundo quer trabalhar em casa. Então você precisa se destacar como afiliado. Segunda coisa, frustração inicial. Os primeiros 30 dias, 60 dias, eles costumam ser difícil mesmo. Então, tipo assim, não cai nessa parada que o pessoal... Cara, eu vejo isso de monte. Olha só, primeira afiliação, em 7 dias já fiz R$18.900. Cara, isso não existe, tá bom? Isso não existe. Pode até existir, mas isso não é uma regra, tá bom? Não é uma regra. Não fica caindo nesses papinhos que você vai se frustrar. E a maioria das pessoas, elas desistem. Nos primeiros 30, 60 dias, as pessoas catam e jogam tudo pro ar. Mas por quê? Porque não sabe mexer com copy, não sabe mexer com estrutura, não tem uma boa estrutura própria para montar, não sabe o que é domínio, não sabe o que é hospedagem. Então, assim, não vai conseguir resultado mesmo se você não se dedicar, entendeu? A concorrência é grande e você precisa paciência. Isso daí vai maturando dentro da sua cabeça e à medida que você vai estudando, você vai desenvolvendo essas habilidades que você precisa para aí sim você ver se está o 18 mil, de 5 a 30 mil na sua conta. Mas precisa se dedicar, tá bom? Uma outra coisa que eu acho uma desvantagem, um exemplo, é você depende totalmente da plataforma e do produtor. Você depende da Hotmart, da QIFI, da Bripe, da Eduzi, e se eles mudam qualquer que for o tipo de regra, você vai precisar se adaptar. Uma outra coisa é, você tá com o produto lá hypado, o produto tá escalando, você tá vendendo pra caramba, o produtor simplesmente fala, não vou mais atender, e dá um delete e pausa o botão, aí tudo aquilo que você construiu vai por água abaixo. Então fica esperto nisso. É uma desvantagem que tem de você trabalhar como afiliado. Outra desvantagem que as pessoas não levam em consideração. Você precisa entender de marketing básico. Você precisa entender o básico de marketing digital. Se você não souber atrair essas pessoas, fazer conteúdo que atrai essas pessoas, se você não consegue convencer essas pessoas lá na página de venda, você não consegue converter, você não consegue vender. E isso também traz frustração. Então, assim, você precisa saber o mínimo, você precisa saber o básico de marketing digital. Se você souber o básico, o arroz e feijão, bem temperado, bem feitinho, com toda certeza você vai conseguir administrar todas essas ideias. Aí, como eu falei para vocês, não é só vantagem e desvantagem. Eu vou explicar para vocês aqui agora como que você faz para superar essas desvantagens, porque dá sim para você superar essas desvantagens. Mas lembra, tem que trabalhar. Não adianta você vir com papo furado que vai colocar um robozinho, um chatbot, inteligência artificial. Não adianta, não adianta. Tem que expor a cara aqui, tem que fazer vídeo, tem que ir para cima, que aí você consegue resultado consistente. Primeira desvantagem lá que eu falei para você, como superar ela, é para concorrência. Você tem muita concorrência, o que você tem que fazer? Você tem que se posicionar em um nicho que seja muito específico. Um exemplo, você quer trabalhar num nicho feminino. Você pode trabalhar com roupa, você pode trabalhar com emagrecimento, você pode trabalhar com exercício físico, você pode trabalhar com calistenia. Só que se você foca objetivamente em uma pessoa concreta, um exemplo, você vai falar sobre emagrecimento, você vai focar em mulheres de 40 anos que tenham filhos. Cara,
tá muito nichado, bem nichadinho. Então você consegue uma comunicação muito boa com essa pessoa. Quando você deixa muito aberto a sua persona, que a gente chama de persona, a pessoa que você quer atingir, fica muito difícil, porque um exemplo, a menina de 18 anos que quer emagrecer, ela tem comportamentos, costumes, ela tem outro tipo de rotina de uma mulher que tem 40 anos. Então você tem que focar muito bem nisso, trabalhar muito bem. Nesse caso de emagrecimento, você vai trabalhar muito bem mulheres com 40 anos de idade ou acima de 40 anos de idade. Aí você pode trabalhar com mulheres pós-parto ou com mulheres que estão grávidas, mas estão acima do peso. Então, quanto mais específico você falar com esse público, mais você elimina a concorrência. Por quê? Porque as pessoas conseguem te enxergar como autoridade que fala exatamente o que elas precisam ouvir. A outra frustração é, eu quero começar e já quero ver resultado. Parabéns, isso não vai acontecer. Se você vem do mundo de Nárnia pensando que isso vai acontecer, não vai. Mas tem uma estratégiazinha aqui que eu uso e ensino para os meus alunos também, tanto para os meus alunos quanto para as lojas que eu atendo, que é o seguinte, nos primeiros 7 dias, você vai estudar e vai montar a sua estrutura. Então, exemplo, se você vai vender um curso de Bitcoin, você vai descobrir tudo que as pessoas querem saber a respeito de Bitcoin. Você vai estudar esse mercado inteiro. Estuda. Como que eu tenho que montar uma estrutura? Como que é a página de venda? Como que eu tenho que desenvolver a copy, o discurso? Como que eu faço o vídeo de venda? Então, durante 7 dias você vai fazer isso. Você vai estudar a respeito do nicho que você quer trabalhar e começar a montar a sua estrutura. É a página de venda, é a headline, é a sub-headline, é o vídeo de venda, é o botão. Beleza, passou esses 7 dias, nos 30 primeiros dias você precisa aprender tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? É fazer conteúdos que vai atrair essas pessoas que querem comprar o bendito do curso de Bitcoin, como investir em Bitcoin. Você precisa gerar conteúdo porque você vai virando uma autoridade. E assim, Igor, dá pra fazer só postagem, só post, só falando? Dá pra fazer, mas se você coloca a cara a tapa, com certeza vai gerar muito mais autoridade. Ter muito mais autoridade e vender mais para essas pessoas. Então, nos 30 primeiros dias, aprende tráfego orgânico. Como gerar conteúdo, como engajar, como trabalhar o story, como trabalhar um Reels, um vídeo curto, como trabalhar no YouTube. 30 dias você tem para fazer isso. 60 primeiros dias, você tem que fazer a primeira venda. Por quê? Para você não ficar frustrado. Então, o que você vai fazer? Vai mandar mensagem, vai dialogar, vai responder mensagem lá no inbox. Cara, você tem que fazer as pessoas te procurarem. Você tem que fazer as pessoas sentirem desejo. E como que você faz isso? Gerando autoridade. Não tem como você vender qualquer que seja o produto se você não gerar autoridade para essas pessoas. Uma outra coisa é a dependência que você tem das plataformas. Você não pode, de maneira nenhuma, por favor, ficar dependendo só da página de venda lá, só do linkzinho lá do produtor. Por quê? Quando você vende como afiliado, o cliente não é seu. O cliente, ele é do produtor. Então, um exemplo. Imagina que você trabalha no nicho de investimento, como a gente estava falando do Bitcoin. E esse cara que está vendendo o curso lá, o produtor que te passou o link, que deixou você ser afiliado, você hypou no produto dele, vendeu pra caramba, tá vendendo pra caramba, tá começando a escalar e esse cara simplesmente tira o produto do ar. Todas essas pessoas que compraram, todas essas pessoas que entregaram o e-mail, o telefone, entregou tudo pra ele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que construir suas próprias listas de e-mail, você tem que construir grupo no Telegram, você tem que construir seus grupos no WhatsApp. Pra quê? Pra essas pessoas estarem perto de você. Se por um acaso o produtor derrubar esse produto, você tem um contato de todas essas pessoas. Eu vejo diversas pessoas no YouTube que não têm produto, só trabalham como afiliado, mas elas produzem conteúdo de qualidade, elas oferecem e-book gratuito, elas oferecem uma mentoria ao vivo e online e tal. Pra quê? Pra atrair essas pessoas. E nisso, você vai gerando autoridade, vai oferecendo produto e vai fazendo suas vendas. Então, não fique dependendo só das plataformas, não fique dependendo só do produtor lá que você se afiliou, porque os compradores, os clientes são clientes dele, os alunos são alunos dele. Então, você precisa montar as suas listas. Outra coisa para a gente superar é a falta de conhecimento. Então, uma suposição, eu não sei a respeito de tráfego. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar tudo sobre tráfego. Eu vou catar, segunda-feira eu vou estudar sobre tráfego, terça-feira eu vou estudar sobre conteúdo técnico, quarta-feira eu vou estudar sobre copy, quinta-feira eu vou estudar sobre vídeo de venda, sexta-feira eu vou estudar sobre SEO, sobre anúncio, como montar campanha no Facebook. Então, assim, reclamar que não sabe por onde começar, não resolve. E meus parabéns por você estar assistindo esse vídeo, porque é sinal que se você chegou até esse ponto do vídeo aqui, você tem interesse real de começar o seu negócio e você tá de parabéns. Aqui no nosso canal tem diversos tipos de vídeo falando de diversos tipos de assunto relacionado a vendas e a marketing digital que você pode consumir totalmente de graça. Tem várias playlists lá que fala sobre Facebook, que fala sobre Shopee, que fala sobre Marketplace, que fala sobre conteúdo, que fala sobre um monte de assunto. O que você tem que fazer então? Parar e se dedicar a cada um. Então, a falta de conhecimento é só uma questão de você organizar as ideias. Então, estuda lá um conteúdo
técnico, estuda sobre copy, estuda sobre funil de venda, estuda sobre vídeo de venda, SEO, anúncio no Facebook, anúncio no Google, que com certeza vai dar certo. Então, com isso daqui, você consegue superar essa debilidade que é normal, essa falta de competência é normal para todo mundo que está começando. Então, você estipula todos os assuntos que você precisa para você começar a vender o seu produto aí como afiliado. E agora eu vou te passar um passo a passo aqui, bem fácil para você entender, para você nunca mais esquecer. Eu vou começar como afiliado. O que eu faço? Qual que é a primeira coisa que eu faço? Primeira coisa, escolhe um nicho que você domina minimamente ou que você tenha alguma empatia por aquele nicho. Pode ser finança, pode ser saúde, pode ser desenvolvimento pessoal, pode ser investimento em bolsa de valor, pode ser educação, mas a primeira coisa que você tem que fazer é foca no seu nicho. Escolhe o nicho que você tem o mínimo de habilidade que você gosta, pelo menos que você gosta desse nicho. Segundo passo é, escolha um bom produto com uma boa página e com uma boa comissão. Filtra lá por temperatura recente, histórico de venda, se tem avaliação, se a pessoa, o produtor, ele disponibiliza um material de divulgação bom, um material sólido, com vídeo bacana, com alta resolução, se ele tem os posts estáticos lá bonitinho, se o cara posta alguma coisa nas redes sociais. Então esse daqui é o segundo passo. Terceiro passo que você tem que fazer é criar sua presença digital. Pode ser no YouTube, assim como eu estou fazendo, pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, pode ser em um blog que está em desuso aí, mas tem muita gente que acessa blog, pode ser num grupo de Telegram, pode ser num grupo de WhatsApp, mas o primordial, você precisa aparecer. Se você não aparecer, esquece, não vai dar certo. Não fica caindo nesses papinhos furados desse pessoal que vende curso, que você vai conseguir de 8 a 50 mil reais aí sem aparecer, sem fazer nada. Dá para fazer? Dá, mas você vai ter o dobro ou às vezes o triplo de trabalho. E você tem que ter assim, um conteúdo muito bom, muito excelente, muito excelente. Igor, mas eu vejo um monte de gente com canal Dark. Bacana, você pode fazer um canal Dark? Pode, só que é o que eu tô te falando, quando você mostra o seu rosto, quando você dá a sua cara a tapa, a probabilidade das pessoas confiarem em você é muito maior do que você ficar simplesmente fazendo um canal Dark. Apesar de ter muitas visualizações, estatisticamente vende quem aparece o rosto. Quem mais aparece o rosto, mais consegue vender. Quarto passo, produza conteúdo de valor antes de querer sair vendendo. Você tem que ensinar, você tem que gerar confiança, você tem que indicar o produto e no momento perfeito, você vai lá e coloca um card bonitinho lá para a pessoa e a pessoa vai querer comprar o seu produto. Você está montando público, você está montando audiência, você está montando público personalizado no YouTube, você está montando no Instagram, no Facebook. Tem que usar raciocínio, você tem que montar um funilzinho de venda lá bonitinho. E aliás, eu vou até deixar aqui, se você tem dificuldade em montar conteúdo, eu vou deixar um videozinho aqui em cima no card que eu explico em 10 passos como você fazer um conteúdo que realmente funciona. Um conteúdo que realmente traz gente para dentro da sua estrutura aí, para dentro do seu canal de comunicação. Acesse esse vídeo lá, eu garanto que você vai gostar demais. Quinto passo é monte um funil de vendas básico. O que é um funil de vendas básico? Você gera conteúdo, gera prova social de uma pessoa que já fez o curso, que teve resultado, faz uma chamada para ação e finalmente você vende esse produto. Lembra, você precisa construir públicos personalizados lá dentro do Facebook, lá dentro do Google. Para quê? Para você ficar atingindo essa pessoa várias vezes. Sabe aquele tipo de anúncio que você viu, achou interessante determinado produto, você clicou nele, entrou na página e não comprou, e aquele anúncio fica te perseguindo em todas as redes sociais que você vai? É isso. Isso é uma estrutura de funil. Você vai ficar alimentando a cabeça dessa pessoa até a pessoa conseguir comprar o seu produto. Entendeu? Então você precisa, assim, básico do básico, montar um funilzinho básico. Gera conteúdo, gera prova social, faz uma chamada para engajar e faz uma venda para essa pessoa. E aí lembra que lá no começo do vídeo eu falei do erro que faz 90% das pessoas desistirem aí antes de fazer a primeira venda? Aqui vai. Eles tentam, a pior besteira é você tentar vender sem construir audiência e sem gerar confiança nas pessoas. Cara, entende o seguinte, quem trata o marketing de afiliado como um joguinho que você vai colocar link lá e vai sair vendendo, cara, você não vai sair do lugar nunca. Isso daqui, assim como qualquer profissão, qualquer coisa, você precisa se dedicar. Igor, então vale o esforço? Claro, é lógico que vale o esforço, meu. Vale o esforço você aprender tudo isso, porque depois, mais pra frente, você tá testando aí com um produto que já tá validado, você pode catar e montar o seu próprio produto. Às vezes você é uma cozinheira de mão cheia, às vezes você é um professor, às vezes você ensina Libras, às vezes você ensina inglês. Você mesmo pode montar o seu curso e você vender. Você não pode ficar tratando isso daqui como um joguinho. Se você tratar isso daqui como um joguinho, você vai ficar frustrado, não vai vender, vai bagunçar tudo sua cabeça e você vai achar que isso daqui não dá certo. E na verdade dá certo. Montar um canal no YouTube dá certo, montar página no Instagram e gerar conteúdo para as pessoas dá certo. Só que você precisa se dedicar. Beleza? Então essas foram as informações que eu passei para você. Por gentileza, já deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal. Fazendo isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e manda esse vídeo para mais pessoas.
Muito obrigado pela audiência de vocês. Se ficar com alguma dúvida, por gentileza, deixa aqui embaixo nos comentários. Pode me esculhambar também, pode me xingar, pode falar, gostei pra caramba, ou não gostei, ou errou nesse ponto, ou sua filosofia tá errada. Pode falar que tudo é bem-vindo e respondo toda a nossa audiência. Eu mesmo respondo. No demais, muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe a todos. Espero que vocês sejam muito prósperos aí nos seus negócios. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!